Sejam todos muito bem-vindos à aula do terceiro ano do ensino médio. Somos a equipe do Pluga Cuca, ligado no conhecimento. Para assistir às nossas aulas, acesse www.plugacuca.com.br, faça o seu cadastro e tenha acesso a todas as aulas. Iremos introduzir o nosso estudo do terceiro ano com o primeiro assunto chamado Geometria Analítica. Geometria analítica é uma parte da matemática que junta, que une todos os nossos conhecimentos de álgebra com o conhecimento de geometria. Quem foi responsável pela criação da geometria analítica? Um dos seus principais responsáveis foi o matemático e o filósofo francês René Descartes. Agora, eu pergunto para vocês, o que significa unir, juntar álgebra com geometria? O que significa estudar geometria analítica? Juntar álgebra com geometria significa você pegar as figuras geométricas, que é o estudo da geometria, e associar todas essas figuras a um sistema de coordenadas, que é o nosso plano cartesiano, o x e o y, eixo das abscissas com o eixo das ordenadas. Desse jeito, colocando essas figuras dentro do plano cartesiano e as representando em formas de pares ordenados, equações e inequações, eu consigo obter várias informações dessa figura. Isso é geometria analítica, unir, juntar essas duas partes da matemática. Então, eu coloquei um exemplo clássico aqui para vocês. Um plano cartesiano, onde o meu eixo horizontal é o x, conhecido como eixo das abscissas, e o meu eixo vertical é o y, conhecido como o meu eixo das ordenadas. Dentro desse sistema, eu desenhei um triângulo retângulo. É possível, com a geometria analítica, eu escrever uma equação para esse triângulo, descobrir a medida dos lados dessa figura e assim por diante. Então, isso é juntar a álgebra com a geometria. Para que possamos começar os nossos estudos de geometria analítica, vamos analisar primeiramente, pessoal, o que é a distância entre dois pontos. Então, para isso, eu gostaria que vocês observassem uma reta numérica. E eu vou colocar em qualquer uma dessas posições o zero. À esquerda do zero, nós temos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Tudo que está atrás é negativo. Tudo que está à frente do zero é positivo. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Nessa primeira parte do nosso estudo, olha o que eu quero que vocês calculem. A distância entre o ponto 2 até o ponto 5. Como vocês podem observar, o ponto 2 está aqui. O ponto 5 está aqui. Calcular a distância do ponto 2 até o ponto 5, eu posso fazer isso de forma manual. Ó, ando uma casa, ando duas casas, ando três casas. Quem sai do 2 e vai para o 5 vai andar 3 unidades, conforme a gente pode ter visto aqui. 1, 2, 3. Porém, existe uma outra forma de eu calcular a distância do ponto 2 até o ponto 5. E tudo isso que eu estou explicando é importante porque iremos utilizar mais para frente. Então, professor, como que eu posso calcular a distância do ponto 2 até o ponto 5 sem contar as casas que eu andei? Você pega o último número, chamado de número final, que no caso é o 5, e tira do inicial, que no caso é o 2. E perceba que quando você faz 5 menos 2, você tem o mesmo resultado, 3.
E o mesmo é válido se eu perguntar para você qual é a distância entre o ponto -3 até o 2. Se você vir aqui e contar a distância entre esses pontos, o que você vai observar? Vamos contar todo mundo comigo? Então vamos lá. Eu estou no -3 aqui e quero chegar até o 2. Manualmente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu ando 5 unidades. Porém, existe um método mais fácil de resolver isso. Se eu não quiser ficar contando as casas, porque vamos supor que eu peço para você quantas unidades eu andei do -1001 até o 375. Você não vai contar isso manual. O que você faz? Você pega o número final. Quem é o número final aqui? É o 2. E subtrai ele do número inicial, que no caso é o -3. Então, eu faço final menos o inicial. Percebam que ficaram 2 sinais juntos, por isso eu coloco um parênteses. Resolvendo isso daqui, eu tenho menos com menos, mais. Então, vai ficar 2 mais 3, que dá 5 unidades. Está comprovado aqui os 5 novamente. Então, ou você conta casinhas, ou você faz o número final menos o número inicial. Então, vamos avançar um pouco mais na nossa disciplina. Nesse próximo exemplo, vocês precisam ter conhecimento, que é o nosso pré-requisito necessário. Se você não souber plano cartesiano, eu peço que você entre no nosso site do Pluga Cuca, acesse a aula do 8º ano do ensino fundamental, aula número 8. Lá tem explicado passo a passo sobre o plano cartesiano. Faremos agora rapidamente aqui uma revisão com vocês sobre representação de pontos no plano cartesiano. Plano cartesiano é o cruzamento de duas retas. Nunca esqueça disso. Reta deitada horizontal é a reta x, reta em pé, reta vertical é a reta y. Apelido da reta x, abscissa. Apelido da reta y, ordenada. Objetivo nosso: pegar esses pontos A, B, C e D e representar nesse plano. Para isso, você precisa saber que na reta x, o meio é sempre a origem, então aqui é o ponto 0, 0. Antes do ponto 0, 0, atrás, eu tenho os negativos e para frente os pontos positivos. Se você esquecer, relacione com a sua situação da sua vida. Tudo que vai para trás na vida é negativo, tudo que segue à frente é positivo. O mesmo raciocínio faça para a reta y. Quando as coisas estão para baixo, é negativo, e quando as coisas vão para cima, é positivo. Nós iremos representar dentro desse plano esses pontos. Esses pontos são chamados de pares ordenados. O que é um par ordenado? Par quer dizer 2 números. Ordenado vem da palavra ordem, que tem que seguir uma ordem. Qual a ordem que deveremos seguir? Primeiro sempre o x e depois sempre o y. Então, vou representar o ponto A nesse plano. Quem apareceu primeiro? O -1. Como tem uma ordem a seguir, o -1 é o número que está na reta x e o 3 é o número que está na reta y. Vou na reta x, marco o -1, vou na reta y, localizo o 3. Quando eu cruzo os dois, eu tenho o ponto A. O mesmo raciocínio faremos para o B. Quem aparece primeiro, o primeiro elemento é sempre da reta x, então x é 2. O segundo elemento é sempre da reta y, então y é 1.
cruzo os dois, eu tenho o ponto B. Agora, o ponto C e o ponto D, reparem que um dos dois números vale zero. Quando um dos dois for zero, o ponto sempre estará caminhando em cima da reta. Então, observa bem, o x vale 3, porque ele apareceu primeiro, tem que manter a ordem. E o y vale 0. Onde está o ponto C? Vou na reta x e procuro 3. Está aqui na reta x o 3, ó. Só que como o y vale 0, eu não vou me deslocar nem para cima e nem para baixo. Ele está dizendo, não se desloque nada para cima e nada para baixo. O ponto fica aqui. Olha o raciocínio para o ponto D. O primeiro é o x, que vale 0, e o y, que vale 4. X igual a 0 está aqui. Y igual a 4 está falando para eu sair do x igual a 0 e me deslocar 4 unidades para cima. Então, meu ponto estaria aqui. Então, como vocês podem ter observado, quando um ponto está em cima da reta, significa que ou o x vale 0, aí o ponto está em cima da reta y, ou o y vale 0 e o ponto está em cima da reta x. Fizemos uma revisão sobre representação de pontos no plano cartesiano. Fundamental para que você entenda o próximo assunto. No próximo assunto, pessoal, eu peço que você se liga no Pluga-Cuca. Precisa saber Teorema de Pitágoras. Se você tem dificuldade sobre o Teorema de Pitágoras, eu gostaria que você voltasse no 8º ano, lá no ensino fundamental, e assistisse à nossa 11ª e 12ª aula. Plano cartesiano. Exemplo 1. Vamos calcular a distância entre os pontos A e B. Meu ponto A é o menos 1 e 3, e o meu ponto B é o 2 e 1. A primeira coisa que eu vou fazer é representar esses pontos no plano. O plano aqui está desenhado. Onde estará o meu ponto A? Menos 1 e 3. Menos 1 é para x, 3 é para y. Vou lá na reta x, localizo o menos 1. Vamos à reta y e localizemos o 3. No cruzamento dos dois, eu tenho o ponto A. Até o ponto B. Então, eu preciso descobrir quem é o meu ponto B. Meu ponto B é 2 para x e 1 para y. Está marcado aqui o meu ponto B. Mas o que o exercício quer que a gente calcule? Sempre se pergunte isso. Ele quer a distância entre esses dois pontos. Eu quero saber quanto que mede, se eu colocar uma régua, qual é o comprimento do ponto A até o ponto B. Eu quero isso. Primeiro, eu vou resolver essa atividade com vocês usando uma lógica, sem fazer a fórmula. Depois eu vou deduzir a fórmula com vocês. Observem que para eu calcular a distância entre A e B, eu posso fazer um triângulo aqui, ó. E esse é um triângulo muito especial, ele é chamado de triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de quantos graus? De 90. E além desse triângulo ser muito especial, os lados desse triângulo recebem nomes, como vocês já devem saber. O oposto ao ângulo de 90, para quem o ângulo de 90 graus olha, é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados do triângulo retângulo são chamados de catetos. Cateto 1 e aqui eu tenho o cateto 2. Agora vamos ao nosso objetivo. Eu quero calcular a distância entre A e B. Então, eu vou chamar esse pedaço aqui
de D. O que é esse D? A distância de A até B. Para isso, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida do cateto ao quadrado mais a medida do cateto ao quadrado. Isso aqui diz o Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Pergunto para vocês, vamos conversar com o exercício. Pessoal, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é a distância de A até B, é o que eu quero calcular. Então, distância de A até B. Tudo isso elevado ao quadrado. É igual. Quem são os meus catetos? Um cateto é esse que está de verde e o outro cateto é o que está de azul. Tenho a medida dos catetos? Tenho. Vou colocar com vocês a medida do cateto que está de azul primeiro. Ele sai do menos 1 e vai até o 2. Ó, quem sai do menos 1 e vai no 2 vai andar 1, 2, 3. Então, vale 3 unidades. Então, é 3 ao quadrado. E lembrem também que vocês podem achar essa medida fazendo o quê? O final, quem que é o final? O 2, menos o inicial. Quem que é o ponto inicial? O menos 1. E lembra que a gente viu isso, que menos com menos é mais, que isso daqui vai dar 3. Agora eu quero a medida do cateto que está de verde. Ele sai do 1 e vai caminhar até o 3. Então, ele anda 1, 2. Ele anda 2 unidades. Então, eu venho aqui e sei que o outro cateto vale 2. Então, 2 ao quadrado. Então, a distância do meu ponto A até B ao quadrado é igual 3 ao quadrado, 3 vezes 3, dá 9. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, dá 4. Então, a distância de A até B ao quadrado é igual a 13. Mas eu não quero a distância de A até B elevada ao quadrado, eu quero só a distância de A até B. Como quando eu digo elevada ao quadrado é uma potência, operação inversa da potência é a raiz. Então, para eu calcular a distância do ponto A até o ponto B, quem é potência vira raiz. Então, isso aqui vale raiz de 13. Raiz de 13, pessoal, deve dar o que aproximadamente aí? Vai dar uns 3, né? Porque se for 4, vai para 16. Então, raiz de 13 dá aproximadamente 3,6. Se você medir com a régua o comprimento de A até B, dá mais ou menos essa medida. Então, eu fiz essa primeira atividade de uma forma lógica com vocês. Agora, eu vou apresentar como que a gente resolve isso utilizando a fórmula. Vamos deduzir essa fórmula.